Existem muitas pessoas na internet que costumam relatar alguma mídia que elas viram na infância, que elas só se lembram de algumas características dessa mídia em específico. Não é tão difícil encontrar esses relatos por aí, inclusive aqui mesmo nos comentários do canal. Geralmente essas mídias que as pessoas procuram são materiais obscuros que foram transmitidos por pouco tempo na televisão ou coisa parecida. E também muitas dessas descrições que você pode encontrar por aí falam de mídias um pouco estranhas, com personagens e cenários com visuais desconfortáveis e surreais, ou só uma coisa que parece estranho ter existido algum dia. E existem diversas mídias como filmes, séries e desenhos que caem justamente nessa ideia de ser algo infantil com um aspecto surreal, que foi praticamente esquecido por todo mundo, algo que era bastante comum nos anos 2000 e não é mais tão visto assim nos dias de hoje. Então, sabendo de tudo isso, eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje sobre algumas mídias que parecem não ter existido. Apesar de eu mencionar os anos 2000 na introdução, existem alguns exemplos dessa ideia um pouco mais antigos. Um filme infantil dos anos 80 que é muito lembrado por algumas cenas um pouco bizarras é o filme em stop motion As Aventuras de Mark Twain, de 1985, que é baseado nas obras do autor americano Mark Twain e sua curiosa relação com o cometa Halley, aquele cometa que passa pela Terra a cada 75 anos. Mark Twain nasceu em 30 de novembro de 1835, pouco tempo depois que o cometa Halley apareceu, sendo que já no fim da sua vida, em 1909, o escritor disse essa exata frase: "Cheguei com o cometa Halley em 1835, ele voltará no ano que vem e espero ir embora com ele." E de fato, em 1910, o cometa Halley completou novamente o seu periélio, e foi nesse ano em que o Mark Twain faleceu, no dia 21 de abril, assim como ele havia previsto um ano antes, se tornando assim uma das maiores coincidências da história. Mas voltando a falar da animação, ela é muito discutida hoje em dia por causa de um personagem presente nela, que se chama Satã. Sim, Satã em um desenho infantil, que aparece nessa obra como essa máscara, e que tem uma dublagem bem sinistra, sendo na minha opinião um dos designs mais interessantes para um vilão de uma produção infantil. Comes naturally to me, like other curious things. Are you hungry? Sure am. What kind of fruit do you like the most? No filme, Satã se apresenta como anjo às crianças protagonistas da história. Ele então as pede para criar alguns bonecos de argila que ganham vida através de Satã e começam a habitar um pequeno reino. Ele usa essas pequenas criaturas de argila para mostrar sua visão da raça humana, mostrando essa pequena civilização se autodestruindo através da ganância e da inveja. Satã até mesmo destruiu essa pequena civilização com um terremoto em uma cena bastante macabra que deve ter traumatizado algumas crianças que viram isso perto da época em que o filme foi lançado. E ainda continuando nos anos 80, uma pessoa que era bem ativa nessa época era o Jim Henson, que é mais conhecido como o criador dos Muppets, que você provavelmente já viu em algum momento. Ele sempre foi muito ligado a projetos que envolviam manipulação de bonecos, como é o caso do próprio Muppets, que existe desde os anos 50. E ele também gostava muito de criar materiais bastante surrealistas e abstratos. Durante os anos 60, ele produziu alguns curtas surreais, como Timepiece, de 1965, que tem como tema central o tempo, e é estrelado pelo próprio Jim Henson. E o curta The Cube, de 1969, que acompanha um homem que certo dia acorda dentro de um cubo branco que ele não consegue sair, sendo visitado ao longo do curta por uma série de personagens exóticos que se recusam a dizer para ele como ele chegou até aquele cubo e o que existe do lado de fora, também impedindo ele de sair do cubo. E um dos curtas do Jim Henson que eu acho mais bizarro
é O Limbo e a Mente Organizada, de 1986, que mostra esse rosto desse boneco flutuando por gravações aleatórias por 3 minutos, enquanto ele tenta organizar os seus pensamentos, algo que não dá muito certo inclusive. Tendo essa rápida cena onde aparece esse personagem bizarro que é conhecido no mundo dos Muppets como Nightmare ou Pesadelo. Personagem esse que tem um design bem bizarro e apareceu em poucos outros materiais além desse curta. Enfim, é muito estranho pensar que isso saiu da mesma cabeça que criou o Kermit o Sapo. Porém, nos anos 80, Henson dirigiu alguns filmes que são considerados clássicos hoje em dia, e caem muito bem nessa ideia de mídias que parecem sonhos febris, como é o caso de Dark Crystal, de 1982, ou O Cristal Encantado, no título em português. O que chama a atenção nesse filme é que todos os personagens são bonecos, tendo nenhum ator live action presente em todo o filme. Ele também pode ser considerado um dos principais exemplos da estética do Dark Fantasy, sendo bem sombrio para uma obra infantil, principalmente na sua atmosfera e nos designs dos monstros que aparecem nele. Também temos o filme Labirinto, de 1986, que tem algumas similaridades com o Dark Crystal, como a aparência dos monstros, sendo bastante comentado hoje em dia pela presença do músico David Bowie no filme, que interpreta o Rei dos Goblins. Mas quando chegamos nos anos 2000, a empresa do Jim Henson, a Jim Henson Company, produziu em 2005 um dos filmes mais bizarros que eu já vi na minha vida, o Mirror Mask, ou A Máscara da Ilusão, como ficou o título aqui no Brasil. Esse filme tem várias coisas dignas de nota. A primeira delas é que ele é dirigido pelo Dave McKean, que é um artista visual com um estilo único em suas artes. Ele também planejou toda a parte visual do filme, que retrata bem o estilo dele. Um dos trabalhos mais conhecidos do McKean são suas artes que ilustram as capas do quadrinho Sandman, do Neil Gaiman, que inclusive é quem escreve esse filme. E quando você o assiste, dá para pegar algumas características da escrita do Neil Gaiman. Na verdade, Mirror Mask tem uma história bem parecida com a outra obra mais famosa do autor, Coraline. O filme conta a história de uma garota chamada Helena, que próximo a sua mãe passar por uma cirurgia, é transportada para um mundo paralelo que lembra bastante em visual os desenhos que ela faz. Parece que aquele mundo, assim como o mundo invertido em Coraline, é uma versão alternativa do mundo real, contendo outras versões das pessoas reais nesse mundo. O objetivo de Helena nesse lugar é encontrar a tal Mirror Mask, ou a Máscara da Ilusão, para voltar ao seu mundo real e salvar aquela realidade alternativa. Mirror Mask talvez seja um dos filmes mais anos 2000 que já foram feitos. Tudo nele grita essa década, principalmente a fotografia e os efeitos especiais que envelheceram bem mal. Praticamente todo o filme é gravado em uma tela verde, com um monte de criaturas feitas em CGI, que tem designs bizarros, como esse gato com rosto humano ou esses pombos gorilas bombados. Todo o filme parece algum clipe musical que seria lançado no início dos anos 2000 por um Evanescence ou um Linkin Park da vida, que com certeza passaria na MTV nessa época. Mirror Mask não é muito comentado hoje em dia, porém um clipe tirado dele postado no YouTube tem hoje mais de 1 milhão de views, então eu acho que pelo menos algumas pessoas o conhecem. E parecido com esse, também trazendo muito aquela vibe anos 2000 e de clipes musicais dessa época, e que também é bem esquisito, é o filme Ink, de 2009. Que segue a história de um mercenário chamado Ink, que captura o espírito de uma garota de 8 anos, enquanto os agentes dos sonhos tentam ajudar o pai dessa garota a salvá-la. Esse filme, como dito antes, tem visuais bem interessantes, principalmente a aparência dessas criaturas relacionadas aos sonhos e aos pesadelos, sendo que esse tal Ink tem um visual um pouquinho assustador até. Ele é um filme cheio de cenas que fazem você questionar o que você está vendo, mas mesmo assim eu recomendo ele para quem gosta de filmes um pouco mais fora da caixa. E voltando um pouco no tempo, um filme infantil que é muito mencionado nesse contexto é o filme Guerreiros da Virtude, de 1997, mais conhecido como o filme dos cangurus antropomórficos que lutam artes marciais. Essa é uma produção dos Estados Unidos e Hong Kong, sendo que inicialmente eles queriam que Guerreiros da Virtude
se tornasse uma franquia popular, algo parecido com as Tartarugas Ninja, pegando essa ideia de animais antropomórficos lutadores, principalmente para vender bonecos. Afinal, grande parte do orçamento do filme veio de uma fabricante de brinquedos. Porém, isso não deu muito certo, não sendo uma obra que é muito lembrada hoje em dia, mesmo tendo uma sequência ainda mais obscura lançada em 2002. Mas além disso, ele é mais lembrado como um filme que passou algumas vezes na televisão, alguns anos atrás, que algumas pessoas nunca conseguiram encontrá-lo novamente. E falando em televisão, algo que era bem comum em canais de desenho durante os anos 2000 eram aqueles programas curtos que passavam durante os comerciais, que a grande maioria deles são bem esquecidos, com muitas pessoas tendo apenas vagas memórias deles. Os que eu mais me lembro são os que passavam no canal Jetix, como é o caso do programa Os Apresentadores, que emulava um programa jornalístico com 2 apresentadores robôs que faziam programas falando sobre os desenhos que passavam no canal, dando um breve resumo ou uma sinopse deles. Os apresentadores eram a produção argentina que tinha como nome original Los Informadores, sendo produzido entre os anos de 2005 a 2009. O programa foi transmitido no Brasil também durante esse período, sendo que a maior parte da dublagem dos curtas são atualmente mídias perdidas, tendo cerca de 3 episódios disponíveis que foram encontrados em compilações de comerciais do Jetix. Algo que me chama a atenção nesse desenho é que ele tem um estilo bem semelhante a toda a identidade visual que o Jetix tinha na época, que talvez seja um dos visuais mais anos 2000 que a gente pode ver em um canal de televisão. Outra coisa que passava durante os comerciais desse canal é um tal de Osvaldo Rodrigues, um personagem que aparecia em alguns curtas que temos sua existência documentada em português apenas por causa de um vídeo disponível no canal Jetix Brasil, que preservou um dos curtas. Ele tem esse estilo de animação onde os personagens são feitos com uma técnica que emula recortes de papel com o rosto de pessoas reais. Algo muito parecido com o infame Angela Anaconda, que se eu não me engano também passava no Jetix. Mas sobre esse tal Osvaldo Rodrigues, ele é uma outra produção de algum país daqui da América Latina. Porém, não existem muitas informações sobre essa produção, sendo que é possível encontrar alguns outros episódios dele em baixa qualidade no YouTube em espanhol, fazendo ser possível dizer que a maior parte da dublagem desses curtas em português está atualmente perdida. Algo que é verdade também com a obra que tem o mesmo estilo artístico que esse tal Osvaldo Rodrigues, que são a série de curtas que ficou conhecida no Brasil como Futebol com o Zé do Apito, série de curtas onde era explicado algumas regras do futebol se utilizando desse personagem. Ela começou a ser transmitida no antecessor do Jetix, a Fox Kids, provavelmente passando no canal durante seus últimos anos. O nome original de Futebol com Zé do Apito é Futebol com Juan Carlos, mas não existem informações de que país ele se originou, também podendo ter vindo da Argentina, assim como os apresentadores. Existem apenas 2 episódios com a dublagem em português disponível. E além disso, eu também encontrei um curta em espanhol no YouTube chamado Los Hermanos Dinamita, que também tem o mesmo estilo artístico dos 2 últimos curtas mencionados, que mostra 2 irmãos que dizem ser as pessoas por trás dos efeitos especiais dos desenhos da Fox Kids. Não se sabe se existe uma versão em português desse curta em específico, pelo menos eu não encontrei. E agora, saindo da Jetix/Fox Kids e indo para a Cartoon Network, existe um desenho que passava nos seus comerciais que eu redescobri bem recentemente, o Figaro Po. Figaro Po é uma série animada australiana que começou a ser produzida em 2009 e provavelmente passava por aqui na Cartoon entre os anos de 2010 a 2012 mais ou menos. A série
série seguia a história do garoto Figaro Po, que tinha uma peculiaridade. Ele tinha todas as fobias conhecidas, exatamente. Logo, cada episódio da série explorava uma fobia diferente que o personagem tinha. Assim, dá para resumir a série em o personagem principal sofrendo de algo diferente todo episódio. Premissa bem estranha para um desenho, né? Aparentemente não existe dublagem dessa série, porque ela não tem diálogos. Então não dá para dizer que os seus episódios estão perdidos. Essa série, inclusive, é bem parecida com um desenho que também passava entre os comerciais da Cartoon Network, mais ou menos nessa época também, que se chamava Monkey, que tinha como personagem principal esse cachorro branco, que assim como no Figaro Po, ele sofria em todo episódio, principalmente por causa da disputa do seu interesse romântico, que é essa cadela rosa contra esse cachorro bege, que também tinha interesse nela. Eu me lembro muito bem de não gostar muito desse desenho justamente por causa disso. Dava até pena ver o Monkey sofrendo todo o santo episódio. É estranho saber que existiu 2 desenhos com praticamente a mesma premissa. Atualmente, muitos dos episódios de Monkey podem ser encontrados aqui mesmo no YouTube. Então eu acho que é isso. Essas foram algumas mídias que parecem que nunca existiram. É claro que, assim como todos os vídeos daqui do canal, existem vários outros exemplos que poderiam ter sido mencionados aqui. Então não se esqueça de deixar nos comentários algumas mídias que você acha que se encaixa nessa vibe de algo infantil que é ao mesmo tempo bastante surreal e estranho e parece que foi esquecido. No mais, eu ficaria feliz se você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal para receber mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!